A Filipa Lopes vai-nos falar sobre a regulação das terapias não convencionais no panorama europeu das terapias da regulação das terapias não convencionais em medicina veterinária na Europa. A Filipa é licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, é mestre em Microbiologia Aplicada na Universidade Católica Portuguesa e realizou a sua dissertação de mestrado na área de Ética Animal no Instituto de Bioética da Universidade Católica. Também é pós-graduada em Promoção do Bem-Estar Animal pelo Instituto Universitário de Psicologia, Biociências e Educação, no ano passado. Os seus interesses de investigação incluem a ética e o bem-estar em animais. Filipa. Então, vamos agora passar a ver então a regulação das terapias não convencionais em medicina veterinária e, portanto, o panorama europeu. E, portanto, cada vez mais sabemos que os países estão a oferecer e reconhecer este papel das terapias não convencionais nos seus sistemas de saúde e também existe cada vez mais um aumento da procura por estas técnicas. E, portanto, surgiu a necessidade de se perguntar se estas terapias deveriam ser, então, ou não reguladas. E, portanto, a integração destas terapias não convencionais na medicina veterinária pode surgir, portanto, através da regulação dos seus produtos, quais produtos podem ou não ser integrados, na educação e também na formação dos profissionais, também nas práticas, quais podem ou não ser reguladas e integradas, e também os profissionais, quais é que podem ou não exercer este tipo de terapias. E, portanto, a regulação tem como objetivo a proteção do público de profissionais não qualificados e de práticas incorretas e também, além disso, dar ferramentas aos médicos veterinários para que possam tomar decisões responsáveis. E, portanto, nasce assim a necessidade deste trabalho, fazer, portanto, uma análise documental, como ou se os reguladores veterinários e as organizações científicas na Europa estão a abordar esta questão das medicinas complementares e alternativas em medicina veterinária. E, portanto, a primeira coisa que nós fomos fazer foi, portanto, um questionário, e este questionário foi aplicado a todos os membros da Federação de Veterinários da Europa, em que aqui podemos ver um mapa com essa representação, em que em amarelo nós temos, portanto, os observadores, e estes observadores não são membros da EFV, portanto nós excluímos estes países, e depois a cor-de-rosa os países então que nos responderam ao inquérito. No inquérito continha perguntas como se o Código de Ética, os seus estatutos e se o ato veterinário abordavam estas medicinas alternativas e complementares, se os não veterinários poderiam praticar estas terapias, se os médicos veterinários necessitavam de algum tipo de autorização especial ou de uma licença para praticar estas terapias, se a organização em questão se tinha outras políticas para as regular ou se então pretendia melhorar esta regulação. E, portanto, após este questionário, aquilo que nós vamos fazer foi, portanto, uma recolha dos documentos reguladores, e esta recolha foi feita nos sites oficiais de cada país membro da EFVE, sendo que alguns documentos nós não conseguimos ter acesso porque a sua tradução não estava disponível, ou então estes documentos só estavam apenas disponíveis para membros do site, ou então o site dos membros da FBE não estavam disponíveis, ou então os seus documentos não estavam realmente disponíveis no site e nós não conseguimos ter acesso. E como podemos ver, nós então fomos recolher os códigos de ética, os estatutos e os atos veterinários de cada membro e, como podemos ver, nem todos os países, alguns países não têm o código de ética ou não têm os estatutos, apenas o Luxemburgo tem os 3 tipos de documentos reguladores e, como podemos ver, também o Código de Ética é aquele documento regulador que aparece com uma maior representatividade. E, portanto, após termos feito esta recolha de documentos, aquilo que nós fomos fazer foi uma tradução dos documentos para o inglês através de uma ferramenta online, do DeepL Translator, com exceção de documentos que estavam em português, em inglês, em espanhol e também em francês. Após termos feito esta tradução, fomos, portanto, fazer também uma codificação no NVIV, tal como o Manuel falou, um software de análise de dados qualitativos, em que utilizamos
estes termos de pesquisa. Mais tarde foi então feita uma análise qualitativa de todos os documentos reguladores, que foi, portanto, realizada pelo autor, durante os meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, e depois, mais tarde, todos os termos utilizados foram discutidos com os restantes membros do projeto. E, portanto, os primeiros resultados que nós temos, tem aqui um mapa com a representação de países como a Irlanda, o Reino Unido, a França, a Holanda, a Suíça, a Áustria, a Itália e a Bulgária, em que estes países fazem e regulamentam as terapias não alternativas. Desculpa. E, portanto, temos terapias como a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a fitoterapia, a osteopatia, a quiropraxia, a aromaterapia, a terapia neural, naturopatia e também a fisioterapia, e aqui podemos ver quais os países que as regulam. Com aqui uma ressalva em que no Reino Unido eles consideram que a fisioterapia são todos os tipos de terapias manipuladoras, e também a França, que considera que a fisioterapia, a reabilitação funcional, a fitoterapia e a osteopatia não são consideradas para eles terapias não convencionais, porque são excluídas da definição de medicinas complementares que é dada pela Organização Mundial de Saúde, como já vamos ver daqui a bocado. E, portanto, depois em Portugal temos aqui um processo de aprovação da acupuntura no ato médico veterinário, que foi, portanto, um processo com alguns altos e baixos, em que primeiramente temos o Conselho Diretivo e o Conselho Profissional Deontológico, que emitem uma posição conjunta relativamente às terapêuticas não convencionais, em que dizem que não recusam, por princípio, a análise de qualquer proposta de reconhecimento de práticas que pretendam integrar no ato veterinário e que estejam associadas a metodologias menos convencionais, desde que estas sejam fundamentadas e validadas por estudos de rigor científico comprovado. E, portanto, mais tarde, há um pedido de reconhecimento, então, pela Associação Portuguesa de Acupuntura Médico-Veterinária, para incluir a acupuntura como ato no ato médico-veterinário. E, portanto, mais tarde, o Conselho Diretivo da Ordem Médica Veterinária promoveu então a criação de um grupo de trabalho para então fazer o esclarecimento e para uma tomada de posição sobre as terapêuticas não convencionais. E, portanto, desta reunião resultou a inclusão da acupuntura veterinária na proposta de ato médico veterinário. Contudo, o Conselho Profissional e Pedagógico, em resposta, emitiu um comunicado dizendo que a prática de medicina veterinária é e deverá ser sempre exclusivamente um legítimo exercício da medicina baseada na evidência científica, e qualquer exceção a esta regra deve ser considerada como não podendo ser referida como medicina veterinária. E, portanto, o diploma nunca chegou a ser discutido na especialidade e, portanto, a proposta prescreveu e atualmente temos, portanto, o regulamento número 730 de 2021, o Código Deontológico, em que nos diz que a atividade médico-veterinária é a atividade exercida por o médico veterinário, sempre sustentada na evidência científica, e que também o médico veterinário deve recusar-se a recorrer a meios fraudulentos ou a atribuir ações diagnósticas ou terapêuticas a substâncias que não tenham qualquer tipo de valor científico. Então, neste gráfico, nós conseguimos ver a prevalência das terapias alternativas relativamente aos países que as regulamentam, e, portanto, vemos que realmente a homeopatia, a osteopatia, a quiropraxia, a acupuntura e também a fitoterapia são aquelas que representam aqui uma maior prevalência. E depois, olhando aqui para este gráfico, temos países como a Suécia, a Dinamarca, a Lituânia, o Luxemburgo e a Croácia, que a utilização das terapias não convencionais é regulada, e nós sabemos isso pela resposta que temos ao questionário. Contudo, os documentos reguladores que nós utilizamos, que nós analisamos, não têm qualquer tipo de informação relativamente a isto. Sendo que na Dinamarca, na Lituânia e na Suécia é possível que não veterinários possam recorrer e utilizar estas terapias não convencionais.
Além disso, e por fim, em países como a Espanha, a Alemanha, a Polónia, a Letónia, a Eslováquia, a Hungria e por aí, parece que não haver uma definição clara para o que são estas terapias não convencionais e não é claro se elas estão reguladas ou não, e também não têm nenhuma definição clara do que elas são e quais é que incluem. Com uma ressalva aqui para a Espanha, que na Declaração de Madrid sobre as pseudoterapias e as pseudociências em medicina humana, nos dizem que uma pseudoterapia são falsas terapias e que é toda aquela oferta de cura de doenças ou de alívios de sintomas são baseadas em crenças ou em critérios que não dispõem atualmente qualquer tipo de evidência científica. E, portanto, quando eu digo que estes países não têm, parecem não ter uma definição clara do que são estas terapias não convencionais e se elas são reguladas ou não, isto é porque ao longo dos documentos reguladores nós vemos frases como, por exemplo, no caso da Eslovénia, que diz as regras do Código de Ética são aplicadas para toda a gente que exerça a profissão veterinária e, além disso, para áreas relevantes na fronteira da medicina veterinária. Ou então, como no caso da Alemanha, as práticas veterinárias oferecidas são as mais atuais e as mais reconhecidas. Ou então, o veterinário é livre de escolher quais os métodos de diagnóstico, tratamento e profilaxia, a menos que os regulamentos prevejam o contrário. E, portanto, isto realmente abre portas a diversas e a múltiplas interpretações. E, portanto, agora olhando aqui um bocadinho para a definição de medicina complementar e de medicina alternativa, dada pela Organização Mundial de Saúde, em que ela nos diz que uma medicina complementar e a medicina alternativa são um vasto conjunto de práticas de cuidados de saúde que não fazem parte da medicina tradicional ou convencional desse país e que não estão totalmente integradas no seu sistema de saúde local. E, portanto, isto abre portas a que de país para país, nós podemos ter aqui diferentes tipos de definições, diferentes tipos de terapias não convencionais, porque, como por exemplo, temos aqui a França que nos diz que, como já vos tinha dito, que a fisioterapia, a reabilitação funcional, a fitoterapia e a osteopatia, para este país não são consideradas terapias não convencionais, porque realmente fazem parte da medicina tradicional e da medicina convencional da França. Da mesma forma que também olhando para o Código de Conduta da FBE, em que refere que apenas um veterinário pode ter uma abordagem holística, tendo por base a evidência, o conhecimento científico e a experiência para a prática da medicina veterinária e, portanto, também abrindo aqui portas para diversos tipos de interpretações. E, portanto, ao longo da nossa análise qualitativa, realmente nós temos regulamentos que remetem para uma lei geral, mas que não parecem existir leis que realmente regulem estas práticas das terapias não convencionais em medicina veterinária. Os códigos de ética remetem para boas práticas, mas não há um entendimento sobre a forma de estas terapias não convencionais poderem ser incluídas neste paradigma. E, durante a aprovação de uma terapêutica, depende sempre de uma análise de um custo-benefício. E aqui a pergunta que se impõe é como é que nós podemos quantificar benefícios em terapêuticas que não parecem ter um efeito superior ao placebo e as quais, que por definição, não é esperado ter, portanto, nenhum benefício direto. Algo também que nós vemos que varia consoante o país da União Europeia é realmente o tipo de formação que é necessária para exercer este tipo de terapias não convencionais. Em alguns países autorizam que não veterinários possam exercê-las, mas também há países que dizem que é realmente necessário que seja o médico veterinário. Cá está também o uso indiscriminado dos termos complementar e alternativas, porque temos países que dizem-nos que utilizam as terapias não convencionais como complementares à medicina convencional e, portanto, não como sendo uma alternativa à medicina convencional, e temos países que parece que utilizam estes termos de complementar e alternativa como sendo sinónimos. E depois também uma incongruência em determinados países em que nos seus documentos reguladores dizem basear-se na medicina baseada na evidência e depois também aceitando este tipo de terapias.
E, portanto, realmente os médicos veterinários reparam-se com alguns desafios deontológicos. Se o princípio da precaução lhes diz que não devem avançar quando a evidência científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta, e, portanto, nós aqui nas terapêuticas não convencionais estamos com um conhecimento, com uma compreensão completa, e, portanto, a questão aqui que se põe é: terá isto um impacto negativo na saúde e no bem-estar do animal? Nós conhecemos todos os riscos, conhecemos todos os benefícios destas terapias. E depois também o princípio da não maleficência, que diz que não se deve infligir danos intencionalmente, e o da beneficência, dizendo que deve-se sempre promover o bem. E aqui a pergunta também é um bocado se o médico veterinário escolher ir pelo caminho das terapias não convencionais, estará ele a atrasar o tratamento deste animal, uma vez que o efeito desta terapia poderá ser apenas o efeito de um placebo. O princípio da responsabilidade, também garantindo a biodiversidade ambiental e a sustentabilidade, e aqui falamos um bocadinho dos animais de produção, no caso, por exemplo, das fitoterapias, que utilizam compostos ativos, e aqui a questão é: estes animais não são animais de consumo, sabemos quais são todos os riscos, quais são, se existem, se não existem, para os ecossistemas e até também para nós. E o princípio da autonomia, também aqui muito importante, porque realmente o médico veterinário deve sempre informar adequadamente o tutor do animal sobre as terapias que lhes vão exercer, e, portanto, aqui muito importante o consentimento informado para que o tutor compreenda o significado da decisão que vai tomar. E, portanto, e agora concluindo, existe realmente uma ausência da definição de terapias não convencionais e de um denominador comum a estas práticas, e o que abre porta, portanto, para diferentes interpretações, e além disso há uma falta de harmonização no estabelecimento da regulação e entre países da União Europeia, e, portanto, torna bastante difícil as comparações, estabelecer definições e tudo isso. E é isso. Obrigada. Obrigado, Filipe, por uma apresentação muito clara, muito direta sobre os temas da regulação e os desafios de regulação destas terapias a nível europeu. Não sei se alguém tem alguma questão a fazer aqui na sala, ou aqui a tentar ver se aparecia aqui. Apareceu aqui uma questão, se calhar podemos falar a seguir, sobre terapias celulares, de que forma é que terapias celulares se aplicam dentro do conceito de terapias não convencionais ou de terapias alternativas, mas eu acho que isso é algo que se calhar podemos deixar para a discussão, para a moderação mais ao fim do dia. Não há uma resposta sim, não aqui. Tens uma pergunta? Eu, se calhar, depois repito a pergunta, se calhar, para quem está em casa. Então, dás-nos um segundo. Vais ter microfone. Agora vais ter que falar mais vezes. Eu estava a olhar para aquele quadro que a Filipa apresentou, onde estavam descritas quais as terapias não convencionais estão reguladas no espaço europeu, pelo menos dos dados que tem neste momento, e é com surpresa que eu constato, ou talvez não, já vamos aí, que eu constato que a homeopatia é aquela que é mais presente. A nível europeu, diz. Sim, pelo menos dos dados que nós temos. E a minha questão é, para a Filipa, para ti, ou pelo menos para considerarmos se tal se deve à percepção que de facto há uma ausência de efeitos secundários de qualquer terapia baseada em homeopatia. Pronto, o reverso da medalha é que não tem quaisquer efeitos, não se esperariam quaisquer efeitos, mas como não tem efeitos secundários, poder-se-á pensar que de um ponto de vista da não maleficência, digamos, que causa menos problemas. Que seria menos problemática. Ou seja, ao primeiro fiquei bastante surpreendido, que eu fiquei uma coisa como a homeopatia fica
É que tem menos riscos. Mas depois começo a pensar agora, acham que será por aí, que não será por aí? Acho que se calhar deveríamos ir mais a fundo e perguntar de facto qual seria o motivo. Eu tenho a minha. O que eu acho, há aqui questões culturais. Portanto, a homeopatia nasce na Alemanha, a homeopatia tem uma grande inserção em países como a França, como a Alemanha, como a Bélgica, países do centro da Europa. Existe um respeito, digamos assim, dos praticantes da homeopatia, que eu acho que não existe tanto em outros países, nomeadamente em Portugal. Digamos que há um hábito, não é? São os praticantes existem, é uma prática que se faz, realmente, como muitas pessoas dizem, mal não faz, e portanto parece haver uma certa tolerância e também um certo brio cultural de realmente é uma prática deles, uma prática que, num determinado contexto, quando se pensa ao contexto em que surgiu, se compreende realmente há 100 anos atrás a sua utilização. E eu acho que é mais por aí do que propriamente haver uma análise custo-benefício sobre isso. Filipe, não sei se és... Sim, eu também partilho da mesma opinião. Acho que aquela terapia provavelmente terá menos riscos e menos, numa análise custo-benefício, provavelmente será essa que penso. Muito bem. Alguém tem mais uma questão? É sobre... Sim. Estamos a falar aqui sobre que informação existe sobre a medicina ayurvédica. A nível europeu, apareceu alguma coisa? Não, que ele tenha visto, não. Não, em termos de regulação da medicina ayurvédica não existe. Existe realmente uma unidade curricular em Portugal que aborda a medicina ayurvédica, mas a medicina ayurvédica, no fundo, partirá de princípios um pouco semelhantes à medicina tradicional chinesa, aplica princípios energéticos, aplica muito fitoterapia e tem... realmente são essas duas as dimensões, não é? Dos chakras, das energias e das ervas como métodos fitoterapêuticos. Mas só na Holanda eles parecem que se referem a medicinas e terapias holísticas, referindo-se a todo o tipo deste tipo de terapias não convencionais e, portanto, provavelmente podem estar a incluir toda uma quantidade de terapias quando se referem a terapias holísticas. Muito bem, passamos para